Ah, tá beleza. bom? Tá. Já estamos gravando, tá bom? Boa tarde a todos. Professor Carlos Boa aqui. tarde, Vocês já podem pôr o nome de vocês, tá? Que é pra gente ir professor. ganhando tempo. Vamos colocando os nomes. E enquanto isso, quem já pôs o nome, já abre o livro na página 73, tá bom? Pra gente corrigir a atividade que a gente deixou para ontem. Eu sei que era uma leitura um pouquinho, não vou dizer que é grande não, era uma leitura média, tá? Dá pra gente ter feito. E as questões são bem Livro. simples, tá bom? Produção textual, livro de produção textual, página 73, tá bem? O professor recebeu o que eu mandei? Dever? Recebi de todo mundo que mandou. É, Como aumentou o número das minhas disciplinas, eu ainda não corrigi o de todos, tá? Mas já estão todos guardados. Professor, Pois não? para mim não apareceu para enviar. Nem apareceu de tarefa. Não, ele não botou, na verdade. Pessoal, essa é uma coisa que eu queria falar que o senhor, quer dizer, a maioria dos professores não coloca o que se deve fazer no Google Sala, por exemplo, diz na aula e não coloca no Google Sala. Muitas vezes o aluno precisa ir lá e não está lá o que ele precisa. E como é que faz para enviar, professor? Porque quando eles mandam, aí dá pra gente levantar assim uma aba e enviar só o professor ver. Mas aí tem vezes que não tem, e você tem que enviar para a sala inteira. Como é que faz? Você manda um comentário particular, tá certo? É só você fazer assim, enviar comentário particular que você manda ele, tá certo? Entendeu? Tem lá essa opção de enviar comentário particular. Então vou procurar lá para ver se eu acho. Tudo bem. Bom, deixa eu fixar essa página aqui. E vamos lá, todo mundo abriu na página 73, que eu imagino que sim. Sim. E vamos corrigir a nossa atividade. Quem Primeira diria, questão. né, professor, só para o livro acabar. Não entendi, tá, irmão? Você pode repetir? Faltam 7 páginas. Sim, sim, mas ele já tem planejamento já para quando o livro acabar, tá certo? Muita produção mesmo, tá bom? Para ser sincero, vai ter uma produção semanal que vocês vão fazer. A gente vai escrever bastante, escrever muito, escrever principalmente muito bem, certo? Que é O o professor principal que eu nem quero. mandou coisa de geografia, que o professor disse que ia mandar e não mandou ontem. As questões de geografia, Sim, o professor disse que ia mandar as questões, eu mandar outro dever lá de geografia e o professor não mandou nada. não, mas eu vou mandar, minha querida. É porque eu, como hoje não ia ter essa disciplina, né? Eu resolvi deixar para a gente se concentrar na disciplina de produção, certo? Página 73, para quem não chegou. Aliás, vamos falar dessa disciplina aqui agora, certo? Geralmente, uma entrevista é composta de duas partes. Uma introdução e o corpo, formado por perguntas e respostas. Qual é a finalidade da introdução? Posso dizer, Pode. iniciar a entrevista falando sobre alguns aspectos. Travou um pouquinho, tá, irmão? Você pode repetir a resposta? Só entendi o Sim. começo. Iniciar a entrevista falando sobre alguns aspectos e sobre o entrevistado. Certo. Posso Mais dizer a alguém? minha, professor? Pode sim. De falar um pouco do que se trata o assunto. Pode estar certo, errado. Tá certo, tá certo. Mais alguém A quer minha compartilhar a resposta? corretos, né? Tá sim. Mais alguém? João Vitor, Caio, Miguel, falaram um pouco do que se trata, iniciando o assunto. Certo. Certo. Tá correto também, viu, Miguel? O objetivo, né, a finalidade geral da introdução realmente é apresentar um entrevistado, dando um pouco do que é que vai ser apresentado, né? O tema da entrevista, quais são mais ou menos as perguntas, quais vão ser o teor, né? Qual vai ser o teor das perguntas, sobre qual assunto vão abordar
e contextualizar, né, tudo isso que eu falei num breve, em algumas frases, né, que no caso é a introdução. Falar um pouco do que se trata. Sim, Miguel Ângelo, tá certo sim, tá? Segunda questão. Segundo Pedro Bandeira, como está o Brasil hoje em termos de Posso falar, leitura? professor? Pode. Está muito ruim, pois a população não lê tantos livros como antes, tá certo? Está Que certo sim. questão que o Posso professor ler, tá? Chico? Qual questão que Ler, tá professor? escrito? Estou na segunda questão, João Vitor. Oi, Repete aí, professor. por favor. Aí. Eu vou falar, segunda questão. Segundo Pedro Bandeira, como está o Brasil hoje em termos de leitura? Posso ler, por favor? Posso ler, Pode, professor? Taimo. Aqui, ó. Eu peguei meio que uma parte do texto. O Brasil hoje é muito mais leitor do que jamais foi em qualquer tempo da nossa história. Graças ao esforço do professorado brasileiro, a atual geração lê mais do que os anteriores. Do que as anteriores, aliás. Exatamente. Tá correto. Mais alguém quer falar? Alguém pôs alguma coisa no chat. Tá certo. Tá correto. Correto, viu, Taimo? A1, para quem pediu, é o seguinte: a finalidade da introdução é apresentar o entrevistado. O Miguel botou A1 no chat. Do Miguel tá correto. É que o Márcio perguntou, pediu para eu repetir A1, tá? A1 é o seguinte: a finalidade da introdução é apresentar o entrevistado, o tema da entrevista, certo? E o assunto que será tratado. Eu vou colocar todas essas questões, Maria, as respostas no chat, tá certo? Aliás, no Google Sala de Aula, que é melhor do que eu perder tempo aqui, porque aqui o tempo é curto, né? É verdade. Terceira questão. Essa daqui é muito importante, tá? Observe o modo como o entrevistador faz as perguntas a Pedro Bandeira. Podemos dizer que a postura do entrevistador revela que ele se preparou previamente? Professor, posso Sim falar ou a minha? não? Por quê? Pode, Maiane, pode sim. Eu botei assim, sim, porque parece que ele falou que por se tivesse preparado, com certeza se preparou para falar com o homem lá. Professor, eu posso escrever? Posso dizer, professor? Posso Como dizer, é, professor? Taimo? Pode dizer sim. Sim, pois ele deve fazer as perguntas adequadas e por isso deve estar preparado. Posso falar a minha, Chico? Tá correto, viu, Miguel Ângelo? Tá correto sim, A2. Posso falar a minha, Chico? Pode sim. Tá Sim, correto? porque e já se prepara para isso. Sim, repete só o começo, por favor. Sim, porque isso é o trabalho dele e ele já se prepara para isso. É por aí, tá? É por aí, tá correto também. É uma ideia bem interessante. Então as nossas estão corretas, todas as nossas, né? Todas estão corretas, mas notem que não apenas, né? A gente tem alguns casos de repórteres, né? De entrevistadores que pareciam não estar bem preparados para o que eles foram fazer, né? Embora eles sejam profissionais. Às vezes a pessoa não está preparada para desempenhar a função dela naquele momento. Por exemplo, aqui, o que é que diz? É que esse entrevistador, esse repórter, ele estava preparado. É o fato de que ele conhece, né? Ele faz perguntas bem dentro do assunto, dentro da profissão do Pedro Bandeira. O que é que Pedro Bandeira é? Ele é um escritor. E quando eu pergunto sobre educação, sobre leitura, né, sobre literatura, sobre livros, sobre o interesse da leitura, claro que eu estou fazendo perguntas dentro, né, do assunto, do âmbito profissional daquela pessoa, já que ele é um escritor, ele é um autor. Então eu demonstro que as minhas perguntas são bem interessantes em relação à profissão dele, né, e que eu também estou por dentro do assunto, certo? É por isso que nós vamos dizer que sim, o entrevistador se preparou previamente para fazer essa entrevista ao Pedro Bandeira, certo? Quarta questão, que é que a quarta questão nos pede.
Observe a linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Que variedade linguística foi empregada por eles? Foi usada nesta conversa a linguagem formal. Professor, eu escrevi o seguinte: linguagem formal, por ser escritor e por estar em uma entrevista. Tá correto, professor? Linguagem, né? A linguagem foi formal, né? Utilizaram a variedade linguística padrão, porque nós estamos falando, né? Olha só, vamos relembrar o nome da revista aqui. O nome da revista: Conexão Professor, né? Diz aqui no comecinho do texto aqui. Conexão Professor. Claro que eu já estou falando, olha, de uma revista, né, voltada para a educação, voltada para professores, né? Professor, me está correta, não é? Todos estão corretos, estamos só fazendo aqui uma reflexão, tá? E também, prestem atenção no primeiro detalhe, a revista é sobre educação, é para professores. Segundo detalhe, o entrevistado é um dos maiores escritores do Brasil. Então não tem como, se você colocou só linguagem formal, tá ok. Então não tem como, né, eu usar a linguagem informal, né, eu não usar a variedade padrão nessa situação. Porque tanto o entrevistado como o entrevistador, né, são pessoas muito cultas, muito bem educadas. E a própria revista já é da área da educação, tá? Então por isso, por causa desses elementos, que a gente vai entender que eles usam, né? Não necessariamente por isso, né? Se você ler o texto também, você nota que não tem vícios de linguagem, não tem gírias, né? Não tem expressões que foram abreviadas, como por exemplo o tá no lugar do está, né? Você tá bem, né? É informal. Você está bem é bem mais formal, né? Não tem essas abreviações ali. Então a linguagem deles é obviamente formal. E os elementos que a gente tem, revista da educação, revista para professores, né? E um dos maiores escritores do Brasil sendo entrevistado, claro que a gente entende que a linguagem ali só podia ser formal, né? Quinta questão. De acordo com Pedro Bandeira, qual deve ser a posição do escritor diante do seu leitor? Posso dizer, professor? Depois Pode. do tá, não posso falar, professor? Pode, Maiane. Certo. Escrevi. Escrever sobre o que pensa, libertar a imaginação e não impor o seu ponto de vista. Tá correto? Certo. Maiane. O escritor deve usar palavras que deem a clareza ao leitor, que dê para eles entender com forma clara e usar bastante a imaginação. Está correto? Está correto, está correto. Mais alguém? Se escrever o que pensa, só isso. Só uma dica, pessoal. Deixa eu pegar aqui, pronto. Vamos supor que isso aqui é um telefone, tá? Que você está assistindo aqui. Tá correta, Miguel Ângelo, que você está assistindo a aula aqui pelo telefone. Você não precisa realmente pôr o telefone muito próximo da boca, porque o ar que sai acaba abafando o microfone e isso atrapalha de eu ouvir bem a resposta de vocês, Professor, certo? posso fazer um teste? A Desliga essa o microfone do distância senhor eu por um escuto. segundo. A essa distância eu escuto bem, tá? Essa distância eu escuto Professor, bem. desliga o microfone do senhor por um segundo. O que é que tá acontecendo? Tá chiando, é? É que eu tô ouvindo um chiado muito. Um barulho de vento. É Só que o professor parece que está dentro de uma forradinha, só no chiado. Eu Parou? não tô ouvindo. Ah, pronto, parou. Pronto, Parou. agora o professor saiu de dentro da forrageira. É o meu fone. Tô querendo um JBL de presente. Bom, vamos lá. Agora nossa próxima atividade, ainda dentro da entrevista, né? Temos uma entrevista agora com Ziraldo, que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, né? Como o nosso próprio texto já nos sugere, Ziraldo dispensa apresentações. Vamos fazer o mesmo, não hoje, Miguel, a gente ainda tem muita coisa ainda para fazer. Tem produções ainda que a gente não fez, certo? E tem umas que eu passei que vocês ainda não me mandaram, a maioria, certo? Tem muitas produções ainda, tem
algumas para a gente fazer, para que a gente vai usar esse livro como pesquisa, e tem muitas que eu já passei, que já passaram até do prazo, e algumas pessoas ainda não mandaram, né? Então, isso é importante. Não sabe mandar? Eu ensino, tá bom? Eu ensino. Eu tenho um vídeo que já ensina sobre como mandar, como devolver uma atividade no Google Classroom, tá certo? Mas, se você Professor, preferir, você também pode me mandar pelo WhatsApp também, tá bom? Uhum. ei, professor, Oi. que eu me lembre, que eu me lembre, uma produção que a gente tem que fazer é sobre é o artigo de ficção, é o artigo, Difícil. é o Aqui do artigo divulgação científica, né? Muitos ainda não me devolveram um poema, tá certo? Professor, passou algum poema? Passei, tem poema para devolver, tem um artigo que a gente não vai fazer, Não me lembro. Se eu só não tiver feito, eu tem um vou relato fazer de e viagem que mandar. alguns ainda não me devolveram também, certo? Professor, do que é o artigo? Eu vou pôr o tema ainda, meu querido, tá bom? Hã? A gente ainda vai definir o tema, eu ainda vou definir o tema. Agora vamos voltar aqui para essa entrevista, tá certo? Página 74. Professor, a gente vai fazer essa leitura coletiva ou não? Do mesmo jeito de ontem, porque não dá para fazer leitura coletiva aqui, porque o microfone vai chiar de todo mundo, né? Professor, Ah, Oi, esse dever vai ficar no Google Sala de Aula? vai, tá? Eu boto já no intervalo, eu já coloco, tá certo? Quando forem 3 horas, né? Já coloco. Ziraldo dispensa apresentação. Fundador de O Pasquim, famoso jornal dos anos de 1960 e da revista humorística Bundas, o escritor, jornalista, chargista e quadrinista, criou inúmeros personagens de quadrinhos inesquecíveis, como Mineirinho, o Comiqueto e Superman. Ainda na década de 1960, ele foi responsável pelo lançamento da primeira história em quadrinhos brasileira feita por um só autor, Turma do Pererê, que trazia em suas páginas as aventuras do Menino Pererê, página 74, tá, Maiane? Página 74. oxe, eu não quero saber a página, não, sei. Tô perguntando se eu posso ler. Ah, sim. As perguntas. Vamos com calma. A gente vai chegar na entrevista ainda. Aí a gente faz aquele esquema de perguntas e respostas. O menino sobre o personagem Pererê, um saci e de sua turma da Mata do Fundão. Em 1969, publicou seu primeiro livro infantil, Flictis. E, em 1980, O Menino Maluquinho, que rapidamente tornou-se um fenômeno editorial. Nessa entrevista, ele fala sobre os 25 anos de Um Menino Maluquinho, o personagem mais querido da literatura infantil brasileira e sua carreira. Aqui, ao que tudo indica, não tem como saber quem foi que entrevistou, né? A pessoa. Sabe que foi esse Bigorna, porque é o nome do site. Mas vamos lá. Alguém faz a pergunta e eu leio a resposta. Eu. Tá, você faça a primeira e depois outra pessoa, tá? professor, depois dela pode ser eu? Pode. Vou fazer igual ontem, professor. Certo, então vamos lá. Como começou sua carreira? Quando eu saí de casa, queria ser desenhista de história em quadrinhos. Meu desenho sempre foi narrativo. Nunca fiz pintura. E eu fiz a revista A Turma do Pererê, que durou 5 anos. Isso foi em 1960. Agora vai ser reeditada. Com o golpe de 64, a revista acabou, porque era muito nacionalista. Tinha um coelhinho vermelho que não gostava do general. Aí ajudei a fundar o Pasquim e passei a fazer charge política quando a ditadura acabou. Aliás, política, ponto.
Quando a ditadura acabou, tu lê a terceira pergunta, tá, Clara? O jornal ficou meio sem sentido. Então, disse para a editora se eles não queriam um livro para criança, que eu tinha uma ideia ótima. A editora, aliás, uma ideia ótima, ponto. Resumi a história para eles e eles adoraram. Larguei tudo e fui fazer livros infantis. Um menino maluquinho me transformou em um escritor de livro infantil. Fez um enorme de um sucesso. Virou filme, ópera, peça de teatro. Aconteceu muita coisa com ele. Ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais. Videogame, versões adaptadas para teatro, ópera infantil, cinema e agora minissérie de TV exibida pela Cultura. Pela TV Cultura. Timon? Certo. O Menino Maluquinho completou 25 anos e recebeu grandes homenagens. Ganhou um almanaque especial. Ganhou um almanaque especial. Liga o microfone, pessoal. A ideia foi da editora Globo, que publica os quadrinhos de Um Menino Maluquinho. Eles convidaram 25 quadrinistas brasileiros para escreverem a história. Foi uma coisa muito simpática da parte deles. Não só o personagem foi homenageado, eu também. Cada amigo meu, Angele, Maurício de Souza, Miguel Paiva, Caco Xavier, entre outros, desenhou uma página dupla da história, usando seu próprio traço. Quando foi concebida, eu não sabia nada da história. Foi uma surpresa. Só sabia que eu iria aparecer nela, com os cabelos brancos e tudo. Assim, aliás, de cabelos brancos e tudo. Assim, o menino e o velhinho maluquinho ganharam essa homenagem. Clara? Em que você se inspirou para criar o personagem? Na época, eu trabalhava com o Pasquim e também fazia muitas capas de cadernos escolares e palestras. Numa das palestras para os pais e mestres de uma escola, comecei a falar sobre a importância de os pais criarem uma criança feliz, sem ficar... a próxima pergunta, tá, Samanta? Sem ficar atazanando a sua vida. Que o menino tem que ser amado, essas coisas. Tenho uma tese de que uma criança feliz vai gerar no futuro um adulto legal. Eu estava falando isso para as pessoas e me disseram, por que você não escreve um livro sobre isso? A princípio, não achei a ideia boa, mas pensei que poderia inventar uma história para isso. E, então, em 1980, Um Menino Maluquinho mudou minha vida. Samantha? Qual é o segredo de Um Menino Maluquinho? Acho que tem a ver com a identificação. Toda criança quer ser um pouco um menino maluquinho, e todo pai quer ter uma criança como ele. Meus livros são muito familiares e lidos muito mais pelos pais do que pelos filhos. Maria Isabelle. Peraí que eu coloquei aqui, peraí. Na sua infância, você queria ser como ele? Evidente, fui criado no interior. Eram bons tempos e não troco ela. Mas prefiro a de meu filho e, principalmente, a dos meus netos. Hoje, as crianças viajam muito, tem tudo na mão, videogame, computador, brinquedos mais legais, piscina. Na minha época, não existia nada disso. Tínhamos de inventar brincadeiras. Também era bacana, mas não se compara a de hoje, né? Hoje, eu continuo sendo assim, meio maluquinho, fora do padrão. Minha proposta de vida é um pouco fora do padrão. Sou apaixonado por esse país. Tenho preocupação em ajudar para que dê certo. Tiago? Tiago 13. Professor Tiago 13 e a Maria Luísa.
Maria Luísa, Professor, depois eu posso ler? pode. Aí depois o Gabriel. Gabriel Ribeiro. Bom, acho que a Maria Luísa não está aí. Então, o Gabriel, Bom, seu primeiro livro infantil foi Fictis? Como surgiu a ideia de criá-lo? foi em 1969, quase 10 anos antes de Um Menino Maluquinho. Sou artista gráfico e sempre quis fazer um livro para crianças, mas algo que ninguém tinha pensado antes. Então, fiz um livro gráfico, inédito, usando essa brincadeira com as cores. Foi um sucesso, mas na época não dava muito para me dedicar a obras infantis. Tinha o Pasquim. Quando o jornal começou a perder força, comecei a me dedicar mais a esses projetos. Até que veio o Menino Maluquinho, depois de tantos outros. Maiane, Qual é o segredo de escrever para crianças? Existe alguma fórmula? acho que é você ser o mais cúmplice possível delas. Tente ser o menos complicado possível e nunca facilitar a vida do leitor. Eu converso com ele de igual para igual. Os meninos não acham que sou um mestre, mas um parceiro. Pedro, Professor, Pedro Marcel, sim. é mais difícil, é mais fácil escrever literatura para adulto ou para criança? Sempre defendo que, para criança, ler é mais importante do que estudar. Como, né, não poderia achar o mesmo em relação a todas as pessoas, independentemente de sua profissão ou idade? A leitura, qualquer uma, seja de livros, revistas, jornais e até bula de remédio, é uma viagem que o homem pode e deve fazer em busca do seu conhecimento, pois não tem ideia de como é importante a presença de literatura. Aliás, os pais não têm ideia de como é importante a presença da literatura, de ler na vida dos filhos. Qualquer um, livros de história, livros que contam casos, que despertam a curiosidade das crianças para a vida, para o mundo. Agora sim, Maria Luísa, você está aí? Não? O incrível é que toda vez que é a vez da Maria Luísa, a internet dela cai e ela sai do vídeo. Posso ler, professor? Então, Pode. com qual personagem você se identifica mais? Quem é? A Maria Professor, Pode falar. pode ler? Pode sim. Com qual personagem você se identifica mais? Se ler a próxima, tá, Thay? Meus personagens, em sua maioria, são o que em literatura se chama de um compósito. Não há uma mulher igual à professora Maluquinha, por exemplo, assim como não existe um menino exatamente igual ao menino Maluquinho. São figuras literárias. Você lê depois do Timon, tá, Miguel? E literatura é uma imitação da vida. Quanto melhor a imitação, melhor a literatura. Os dois, apenas como exemplo, foram criados na base de uma porção de coisas que eu sei deles. As histórias da professora Maluquinha, por exemplo, são, na sua maioria, verdadeiras. Cada uma delas acontecida com um professor ou professora diferente. Criei um montão de personagens, mas sou mesmo parecido com a Supermãe, com certeza. Eu sou a verdadeira Supermãe. Tenho muito dela, ou ela de mim, como preferir. Timon? Certo. Qual é a sua grande responsabilidade social como escritor? No Brasil, tudo está por ser feito. Então, é preciso ter cuidado com o que se faz
e se diz: não se pode mentir ou enganar, pois se está falando com pessoas que estão ainda criando um país. A responsabilidade do cidadão existe como ser humano e não especificamente como leitor. Eu sempre busquei, aliás, eu sempre carreguei bandeiras, como contra a ditadura militar, o Fernando Henrique, o Bush, a globalização, a corrupção, o desmatamento, a poluição das águas e por aí vai. Quando virei autor de literatura infantil, descobri que um artista em um país como o Brasil acaba fazendo de seu trabalho uma forma de missão. Escrever livros para um país sem leitores é meio complicado. Temos que tentar mudar esse panorama. Acho que um dos caminhos para um país melhor é fazer dele um país de leitores. E é o que eu tenho que fazer. Miguel? Na sua opinião, como anda o mercado editorial no Brasil para o público infantil? A história em quadrinhos está ficando cada vez mais cult. Antes era mais da massa e hoje é mais para quem gosta. Atualmente tem muita coisa boa para atrair as crianças. Antes só existia história em quadrinhos para se ler. Quando era menino, todo mundo lia quadrinhos. As crianças esperavam as edições como se espera o Messias. Hoje, não. Estamos em contato com o mundo permanentemente. E o quadrinho é apenas mais uma opção. Os quadrinhos, na minha infância, eram uma janela para o mundo. Era o único contato que se tinha com a leitura. João Vitor, você que ainda não leu, encerre. Reinaldo, A última pergunta. em que projeto está trabalhando atualmente? Estou fazendo várias coisas, mas me dedicando a uma coleção de livros que inclui O Menino da Lua, lançado na Bienal do Livro. Serão 10 volumes, por enquanto. Então, teremos, por exemplo, O Menino de Marte, de Júpiter, de Mercúrio. É como se fosse possível você, em vez de visitar seu amiguinho em outro bairro, visitá-lo em Mercúrio. E cada um desses meninos terá temperamento diferente. Agora estou desenvolvendo uma série. Vai ser bem legal. Bom, foi uma leitura democrática, né? Quem pediu para ler e ouvir, leu sim, né? Quem não conseguiu foi por problema na internet ou coisa do gênero, né? A gente vai fazer agora ou vamos fazer em casa? Né? Já que estamos perto do fim. Só para lembrar, quem não pôs o nome, tá? Coloque, por favor, porque é a nossa frequência, tá certo? Nem me lembro mais se eu botei. Eu vou botar de novo. Já botei. Vou botar de novo. Eu também Agora já vamos botei. fazer silêncio para prestarmos atenção na atividade. De que forma Ziraldo passou a escrever livros infantis? Você vai me dizer a causa, né? O porquê de ele ter começado livros infantis. Isso tem na introdução, né? Dizendo isso? Ou não? Não sei. Ave, Tá lá na primeira página. Tá lá na primeira página. Pronto. Queria saber só isso. Como surgiu o personagem do menino maluquinho, né? Quais os motivos, né? Como ele nasceu na cabeça do Ziraldo? Segundo o Ziraldo, que importância tem a leitura na vida das crianças? Tem uma certa importância? Sim. Qual é essa importância? É isso que você vai me dizer, tá? Claro que você não vai dizer que não tem importância. Quarta questão. Ziraldo afirmou que a literatura é uma espécie de imitação da vida. O que ele quis dizer com isso, né? Diz aqui na página 76, tá? Página 76 tem a resposta da quarta questão. E qual é a função social? E, aliás, isso é até a primeira pergunta aqui da 76. Qual é a função social do artista no Brasil, principalmente? De acordo com o Ziraldo, o artista tem uma função social, né? Eu estou dizendo que tem. Eu só quero saber qual é essa função social, quando estamos falando de uma sociedade como o Brasil, certo? Limitem-se ao território brasileiro para responder a quinta questão. Alguma dúvida?
Eu não entendi a quinta. Professor, também não. Pode repetir, por favor? Vamos lá. O que é papel social? Por exemplo, o papel social da escola, né, é educar. Né? O papel social, deixa eu ver, da polícia é proteger. Né? O papel social do médico é atender. Né? Tem um papel dentro da sociedade. O artista, ele tem um papel, né, dentro da sociedade. Estamos falando de um Brasil com poucos leitores, né? Um Brasil que vê muita rede social e vê pouco livro, né? O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano, né? Isso eu não estou falando livro didático, eu estou falando livro paradidático mesmo, sem ser aqueles que você tem que ler na escola, tá? São 4 livros por ano. É pouquíssimo, né? Tem gente que lê menos até. Professor, dá Então, licença. qual é o trabalho, né? Quais são as bandeiras, né? As causas que um artista tem que defender numa sociedade como essa, né? Que não valoriza tanto a cultura, não valoriza tanto a educação? É isso que você vai me dizer. Qual é o papel de um artista? É favorecer, lutar para que a educação tenha um destaque maior na sociedade? É isso que você vai me dizer, né? Ziraldo é homem, tá? É o Ziraldo. Entenderam agora a quinta questão? Oi. Sim, eu Queria queria dizer qual... professor. Peraí. Eu sei que você entendeu, tá? Né? O que você quer saber, Caio? Deixa eu falar. Ah, professor. Professor? Oi. Eu já mandei pro professor, viu a foto do bebê, viu? Acabei de O João Vitor e a Isabel. Professor, que livro é? É o João Vitor. Tá certo, tá certo. Sim, professor. Então, Professor, me mande um vídeo ensinando a fazer, mandar aquelas atividades sem ser pela sala de aula, viu? tá bem, tá bem. Eu vou deixar meu número lá de novo, né? Por caso vocês queiram me mandar por WhatsApp, que pode ser. Professor, só quero saber como é que faz pra mandar sem ser pela sala. Tá certo, eu vou mandar também, tá bom? Professor, Mais posso alguma pedir dúvida, pessoal? posso pedir uma coisa pro senhor, professor? Claro. Não é nada demais. Eu sei que o senhor passasse a colocar as atividades no Google Sala, porque muitos professores não colocam, nós queríamos que o senhor colocasse, porque lá a gente poderia mandar por lá, que você podia deixar o campo, a aba pra Eu sempre coloco, só não coloquei a última de geografia, tá certo? Mas eu vou colocar aqui. Não botou nem geografia, nem história, nem nada. Que livro é e que página? Livro de produção, página 77. É, manhã. É fácil mandar pro professor particular. Eu não sei. Eu sim. É tipo assim, eu não sei como é que faz pra mandar. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Eu te mando sobre um essa vídeo. aula? Sim, professor. Então, assim que é pra fazer, é pra explicar qual é a função social do artista, né? Isso, função social, papel do artista dentro da sociedade, certo? Certo. Só isso. Mais alguma dúvida? Não, senhor. Falta só um minuto. Sem dúvidas. Sem sombra de dúvida. Professor, a aula do senhor termina 2h40. Não, é 12h20. Ah, Deixa eu ver aqui. 1h40 é a primeira aula, tá? Isso aqui termina realmente agora, 12h20. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A nossa Tchau. aula, né? Tchau, professor. tchau, professor. A aula de hoje, né? Só amanhã que a gente se vê na aula de ética, tá certo? Quando é a aula de ética? É amanhã, a última aula, tá bom? Ética, galera. Eu acho que agora é música. Deixa eu ver aqui. Então, É música! Tchau. professor, Olha a a gente minha vai animação. a gente vai compor uma música bem legalzinha. É, mano. Olha pra isso, É isso. me mandou. As 3 próximas aulas.